Ou de casa ou de fora, você que está lavando louça, varrendo a sala, que está no trânsito, no ônibus ou em casa de preferência, né? Embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha, errei meu próprio nome, olha só. E para variar, me acompanha nessa, o sociólogo, patriota e, acima de tudo, palpiteiro, Arthur Silva. Boa noite, Arthur. Não é Arthurito, né? Não é Arthurito. Então, boa noite, Arthur Silva. Arthur Silva. Boa noite, bom dia e boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha para mais um Disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre a indispensável questão nacional. A indispensável. A que vem a calhar. A que vem a calhar. A única coisa que importa. É o que importa. Só se fala em outra coisa. E não se fala da questão nacional, né? Que eu deveria falar mais. O Arthur, antes de mais nada, um recado importante. Dizer para o caro ouvinte que essas e outras iniciativas do Disparada só são possíveis graças à contribuição de vocês. Para contribuir, então, acesse o portal disparada.com.br/doe. Siga também o Disparada nas redes, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Lá no YouTube, ative o sininho, se inscreva no canal para não perder nada. Para não perder, por exemplo, essa nova série que o Disparada lançou, que é A Questão Nacional em Debate. A Questão Nacional em Debate já recebeu, veja bem, Aldo Rebelo, Christian Lynch, Elias Jabor, Diego Pautasso, o ministro Bresser Pereira, o economista Nelson Marconi, e essa semana receberá o chanceler Celso Amorim e o ex-diretor da Unasul, o Pedro Silva Barros. Vão falar sobre a América do Sul e a política externa do Brasil. Dia e hora, quinta-feira, 1º de abril, só que é verdade, não é mentira, 8 da noite, no YouTube do Dispa. Lembrando que esse é o programa de número 4, então muita paciência conosco, Arthur. Essa semana vai estar bom a questão nacional, não vai não? Vai, ou se vai, cara. Você vai estar por lá ou a Amandinha que faz? É a Amandinha que vai tocar, mas eu vou assistir porque é imperdível, cara. Isso aí não tem como. Essa aí tem que ver. Então, pra não perder, tem que ativar o sininho lá no YouTube do Dispa, né? Se inscrever e acompanhar a gente nas redes pra sempre saber o que tá pegando. Arthur, que loucura esse país essa semana. Que loucura, cara. Eu já vou, antes da gente adiantar o assunto, eu já vou no papum, né? Manda bala, manda bala. Esse governo tá desmanchando, Arthur? Cara, a conjuntura, ela deu um pinote. Deu um pinote? Acelerou de um modo tremendo. Como era esperado, né? Porque, na verdade, a pandemia, ela serve como um catalisador, né? Ela acelera as contradições que já estavam presentes, né? E bota as coisas numa velocidade imensa. O que a gente vem testemunhando? Caiu vários ministros em seguida, né? Caiu o ministro da Saúde, trocou pelo Queiroga. Agora, caiu o ministro da Defesa, né? Que se demitiu, né? Veja bem, ele se demitiu por quê? Porque não tolerava a intromissão do Bolsonaro nas Forças Armadas, né? A gente vai comentar bastante a respeito disso. E não só isso, numa crise inédita, uma crise militar que a gente não vê há décadas na história brasileira, os comandantes das 3 Forças Armadas ofereceram seus cargos. Isso é uma coisa, ouvinte, que a gente tem que ficar muito atento, porque é o elemento central da conjuntura agora do que está acontecendo no Brasil. Realmente, eu acho que o governo está desmanchando, Padilha. Mas tem alguma coisa a ver com 64? Esse vai ser meu segundo papum. Tá bom. Algo a ver com 64? Golpe militar de 1964, Arthur? Em primeiro lugar, e ô Padilha, eu vou falar um negócio agora que vai dar muito hater pra gente. Hater na direita, hater na esquerda. Vamos ganhar hater hoje. Delícia. Vamos lá. Que é o seguinte, é legal comentar sobre 64 essa semana, porque vai completar agora, deixa eu ver se eu sou bom de matemática mesmo, 47 anos do golpe de 64? Deixa eu pensar aqui rapidinho. Não, 57. 57 anos do golpe de 64. E é tentador, né? Eu acho que deve estar na internet, deve estar rolando muita gente falando, fazendo paralelos do golpe de 64, o que está acontecendo agora, né? Sobretudo que a gente está chegando perto do aniversário do golpe. Mas assim, eu gosto muito de uma frase, que é que a história não se repete. E se repetisse, seria primeiro como tragédia e depois como farsa. O golpe de 64 foi uma tragédia. Foi uma coisa lamentável que precipitou o Brasil num regime colonial. Esse que é o nome do regime militar verdadeiro, que durou de 64 a 85. E depois, quando a gente sai, ali nos anos 80, teve-se uma tentativa de um respiro nacional popular muito fraco, muito
contraditório, muito bagunçado. Era pro Tancredo ter sido presidente, não foi. Aí o Sarney adotou algumas medidas nacionalistas, mas muito pequenas. No final das contas, tocou um governo neoliberal, né? E daí veio o Collor, numa agressividade mega neoliberal, destruiu todo... O que o golpe de 64 não tinha destruído, o Collor foi lá e destruiu. Só que ele era ineficiente, tal como o Bolsonaro, né? Tomou o impeachment, na verdade, renunciou para evitar o impeachment, né? E aí vem o Fernando Henrique e os governos do PT. Aí que é o neoliberalismo na veia mesmo, né? E o que a gente vem vendo? A gente vem desde o golpe de 64 sem um governo de fato nacionalista no Brasil. Essa que é a moral da história. Vamos completar, então, 57 anos desde o último governo nacionalista da história do Brasil. Né? Arthur, pra não fugir da temática, eu já vou te largar o terceiro papum. E aí você faz um bolo só. Faz um bolo só. O Bolsonaro derrubando ministro, gente entregando... Ele trocou 6 ministros, não foi isso? Eu não sei o número, mas acho que é uns 6 ministros mesmo. Ele tá te lembrando mais Dilma Rousseff, João Goulart ou Jânio Quadros? Ótima pergunta, Padilha. Ouvinte. Eu vou deixar pro ouvinte responder essa aqui, mas eu vou dar uma palpitada antes. Né? A Dilma é famosa por sua completa inépcia política, né? A Dilma tava tomando um impeachment, né, e ficava batendo em todo o espectro político, imaginando que ia dar alguma coisa, né? Sentou no governo dela fazendo faxina ética, né? Limpando supostamente o governo da corrupção. Ela inaugurou a antipolítica contemporânea do Brasil, né? O Goulart eu vou defender. Eu já ouvi uma frase que um velho político falou, que o PT era o DN de macacão. Não, e a Dilma é a encarnação desse udenismo de macacão do PT. Eu acho que ela, junto com a Haddad, são os dois campeões. Tarso Genro também, todas figuras muito importantes. Quem que era o velho que falava isso? Que o PT era o DN de macacão? Era o velho Brisa, né? O velho Brisa, né? Ele, o último caudilho da história desse país, cara. Mas, como é que eu tava dizendo? Então, a Dilma ela é famosa por ser inépcia política. O Goulart eu vou defender. O Goulart eu vou defender porque, enfim, é muita polêmica pra gente comprar agora, mas acho que a posição do Guerreiro Ramos é muito... E o Moniz Bandeira vai concordar com isso, são dois intelectuais nacionalistas, que vale muito a pena ler, você ouvinte que estiver escutando. Procure Guerreiro Ramos, procure Moniz Bandeira. Mas eles vão concordar que houve problemas, né, na constituição de um grupo político que fosse defender o governo contra o avanço imperialista. O Goulart fez o que pôde e tomou as decisões mais pesadas possíveis. Ele jamais foi antipolítica, muito pelo contrário, o Goulart era um cara que amava a política e amava a democracia. Agora, eu acho que você pegou na goela, Padilha, quando você fala que o Bolsonaro lembra o Jânio, cara. Ele é o Jânio Quadros. Essa que é a verdade. Ele vem ali com uma estética meio doida, uma coisa meio contraditória, e acha que meio que renunciando, ele vai voltar nos braços do povo. Óbvio que ele não é tão burro assim, ele não vai renunciar. Né? Isso aí não vai fazer. Mas ele aposta nessa imagem popular dele pra sobreviver. Mas eu queria completar esse papão aqui só com um detalhe, né? Algo que vai nos trazer hater, como eu prometi no começo. Né? Sim. Que é o seguinte, eu sou da opinião, Padilha, e o ouvinte que discordar de mim, que discordar da gente, procure, vá no Telegram, fala por que você discorda da gente, vai no grupão do Whats, fala por que você discorda da gente, vai no Twitter, vai no YouTube e fala, ó, o Arthur tá errado. Mas o que eu vou falar agora é a minha opinião sobre o que tá acontecendo. Não existe o perigo de um golpe militar no Brasil. Os militares não vão embarcar num barco furado. Se você quer saber por quê, acompanhe o disparate de hoje, Padilha. Ô Arthur, então peraí. Quem quiser ir lá na sede do Disparada, que fica na Faria Lima, número 0, apertar a tua mão, casar 1000 conto de que vai ou não vai ter golpe militar, você tá apostando. Eu aposto que não vai ter golpe militar. Então, caro ouvinte, você que quiser ir amanhã, às 6 da manhã, que é a hora que o Arthur pega sua moto e vai até a Faria Lima, número 0, na sede do Disparada, apostar com ele que vai ter golpe, ele tá lá, pra bancar que não vai ter. Eu tô lá, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Agora não vai ter golpe. Tá, Arthur, mas deixa eu te falar, fala mais um pouquinho pra gente, não sei se você parou nas notícias, aí a gente deixa pra lá e discute depois. Esses líderes das Forças Armadas entregando os cargos, o que isso significa, cara? Olha, na verdade significa que o seguinte, que os militares eles perceberam a barca furada que eles embarcaram e agora estão procurando uma saída mais ou menos honrosa, né? Para um imenso erro que eles cometeram.
É imensa burrada, né? Falando bem, em português bem correto. E mostra, na verdade, que os militares agora têm que... Eu sou dessa posição, sabe? Eu gosto muito de uma coisa que o Aldo comentou no debate nacional, que vale a pena citar aqui, que é o seguinte, não cabe nem aos militares ter ranço com a esquerda, e muitos deles ainda têm, isso é importante ressaltar, e nem a gente ficar remoendo o passado, achando que a gente vai salvar os mortos do regime de 64. Entendeu? Não adianta a gente ficar com... Eu sou dessa opinião, pelo menos. A gente ficar suscitando essa briga, que é uma briga que só interessa pros inimigos do Brasil. Entendeu? Então, eu acho que os militares estão percebendo isso. E quem sabe agora não seja uma janela de oportunidade para eles reverem algumas posições. Eu espero que isso aconteça. Essa é a minha esperança sincera, Padilha. Eu acho muito doido essa repulsa que a esquerda tem com os militares. Eu entendo, do ponto de vista histórico. Não, é totalmente... assim... Eu também tenho. Eliminou-se, mataram-se pessoas. Claro. Mataram-se aliados, né? Sim. Mas... E foi um governo colonial, quero deixar isso claro. O governo do Golbery que era a parte racional do negócio, né? Porque tinha galera que não era tão racional, Silvio Frota, Lira Tavares, a parte que a galera chama de linha dura, às vezes, que na verdade era a parte, como é que fala? Irracional ali do grupo do golpe, né? Mesmo a parte racional era extremamente colonialista. O Golbery escreveu isso, tem livro dele, se vocês quiserem procurar. Eu lembro de um agora que eu não vou saber o título, que é um título comprido, mas tem a ver com geopolítica do Brasil. E ele basicamente diz assim, que o Brasil ele vai ter um desenvolvimento associado aos Estados Unidos. É muito parecido com o Fernando Henrique, o Padilha. Isso que é interessante, sabe? Sim. Mas a despeito disso, é água, assim, não é que é água do passado. É óbvio que, enfim, é importante trabalhar essa memória, é importante construir uma historiografia em cima disso, mas é importante, sobretudo, a gente de alguma medida, procurar compor com a parte inteligente que é grande das Forças Armadas. É isso que eu penso. Eu só queria completar que, portanto, eu compreendo do ponto de vista afetivo essa bronca com os milicos, mas do ponto de vista estratégico eu acho uma tremenda de uma burrice. E aí eu lembro, se eu estiver falando bobagem, se for uma lembrança doida da minha cabeça, alguém me corrija. Eu lembro de um estardalhaço no PSOL quando o Marcelo Freixo começou a filiar militares no PSOL. E eu queria lembrar aqui também que o tão celebrado Hugo Chávez, pela esquerda, só resistiu a golpes porque tinha as Forças Armadas na mão. Da mesma forma agora o Maduro... Foram pra cima do Maduro com tudo que tinha à disposição. E com o exército do lado dele, ele consegue resistir, né? É que a situação na Bolívia, Padilha, ela é na Bolívia, na Venezuela, República Bolivariana da Venezuela, né? Ela é muito diferente do Brasil em termos de Forças Armadas. As Forças Armadas venezuelanas, elas nunca encamparam um governo colonial tal como o regime militar aqui no Brasil. Isso é muito importante destacar. A Venezuela, tecnicamente, nesse período da Guerra Fria, que foi o período do regime militar brasileiro, do período do regime militar argentino, ela não teve um regime militar de caráter pró-Estados Unidos, né, como o Brasil teve. Muito pelo contrário, era um governo relativamente democrático da Venezuela. Mas, Arthur, a história não se repete. E o que eu quero dizer é que, do ponto de vista estratégico, não tem como tratar para sempre as Forças Armadas como inimiga, como algo que não deve estar em disputa pela esquerda. Não tem. E detalhe, para o ouvinte que quiser procurar, tem um quadro, que eu acho um quadro brilhante do trabalhismo, que foi Neiva Moreira. E Neiva Moreira, ele foi pro Peru. Por quê? Nos anos 70. Porque no Peru, os militares peruanos tocaram um governo nacionalista no Peru, que era o governo do Velasco. Leiam sobre o governo do Velasco. Ele mostra a potencialidade que é você ter os militares do lado de um governo nacionalista. E vamos lembrar aqui também do Brizola. O Brizola, claro. Né? Brizola, o Marechal Lott, que era uma figura do nosso lado. É claro que houve um expurgo das Forças Armadas no regime militar. Aqui eu não preparei a resposta, mas assim, os atos institucionais, os 2 primeiros, se eu não me engano, entre os seus alvos estavam sobretudo militares. Houve um expurgo nas Forças Armadas da ala mais nacionalista, da ala mais de esquerda, né? E é importante ressaltar que no comecinho da resistência armada, ou seja, das guerrilhas, a primeira guerrilha, se eu não estiver equivocado, que é a Caparaó, ela foi tocada por ex-militares, ou seja, não eram estudantes, não eram sindicalistas, eram militares que resistiram ao golpe de 64, Padilha. Então, só pra, enfim, amarrar isso, não está escrito nas estrelas que os militares brasileiros são contra o Brasil.
Isso foi uma conjuntura da Guerra Fria, certo? E que cabe agora a gente disputar. E pra gente disputar, a gente vai ter que ter grandeza. Porque a gente vai ter que, enfim, saber que a gente tá negociando com um outro polo que pensa, tem o próprio pensamento sobre o Brasil, que pensa coisas diferentes da gente. E todo mundo tem que sentar na mesa, discutir com tranquilidade, Padilha. Perfeito, Arthur. Fechado o primeiro bloco do Papum. Fechadíssimo. Você alisou milico pra caramba nesse primeiro bloco, hein? Eu sou crítico. Porém, tem que ter grandeza. Esse que é o meu ponto. Tá certo. Vamos para o segundo bloco. Trata-se das notícias da semana. Aí, Arthur, parece que essa semana, nesse segundo bloco, tem algo especial, é isso? É que é o seguinte, ouvinte, a gente tá aqui tentando construir uma narrativa com essa conjuntura muito maluca, né? E é sempre difícil, né? Procurar extrair, no calor do momento, o sentido do que tá acontecendo, né? Nesse nosso esforço, né? Eu quero reiterar uma visão que tem sobre o bolsonarismo, tá? Não se limita a isso que eu vou falar, é uma visão superficial, claro, mas que ajuda a pelo menos ter um eixo narrativo para as notícias que vão vir a seguir. E a gente separou as notícias pensando nisso, tá certo? É o seguinte, quando o bolsonarismo surge, né, ele tem 5 eixos de apoio, tá certo? O primeiro eixo de apoio é o grupão do Whats, né, que era o famoso esquema de Whats do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro estava por trás, havia apoio estrangeiro. Carluxo Rolls-Royce. E dentro desse grupão de Whats havia alguns grupos de trabalhadores, então policiais, motoristas de caminhão, caminhoneiro, né, essas coisas, né. O segundo grupo, esse é o grupo, digamos assim, que oferecia a base popular, o primeiro grupo. O segundo grupo já era o grupo que oferecia a base, digamos assim, da produção, a base burguesa que apoiava o Bolsonaro, que era a Faria Lima. É importante dizer que a Faria Lima encampou o Bolsonaro, a gente vai falar bastante disso hoje, então não vou comentar mais. O terceiro grupo, né, essencial, talvez o mais importante, era o Washington. Só que a gente tem que lembrar, a gente vai comentar um pouquinho disso mais pra frente, mas a gente tem que lembrar que o Bolsonaro estava colado na ala burra do imperialismo estadunidense, na ala fraca do imperialismo, que era o Trump, né? Isso mudou também. E o último grupo, né, o quarto grupo, né, o penúltimo grupo, era as Forças Armadas, que é o protagonista dessa semana, que aconteceu muita coisa com as Forças Armadas, certo? E o último grupo era a Lava Jato, né, que rompeu razoavelmente no começo, quando o Moro sai do governo, né? O que a gente vem observando agora é essa aproximação paulatina, que já vem rolando há um tempo, mas cada vez mais intensa, do bolsonarismo em relação ao Centrão, Padilha. Perfeito, Arthur. Vou para a primeira notícia, então. São 2 notícias e um comentário, correto? A primeira delas, na Folha de São Paulo, o Igor Gelou. Como que fala o nome desse cara? Esse aí eu não sei, acho que é Gelov, né? Gelou. Igor Gelou. Vamos de Gelou? Vamos com Gelou. Folha de São Paulo, dia 29/3, Igor Gelou. Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa porque também quer mais apoio militar. A notícia, então, além de promover uma dança de cadeiras para agradar o Centrão, o presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, porque está insatisfeito com o afastamento crescente do serviço ativo das Forças Armadas do governo. Segundo interlocutores do agora ex-ministro, esse é o motivo de Azevedo ter enfatizado em sua nota de saída que considera ter preservado as Forças Armadas como instituições de Estado até aqui. A Folha não conseguiu ouvi-los. A segunda é que comandantes militares colocam cargos à disposição e descartam golpismo. Essa também do Igor? Também do Igor. No dia 29/3 também. É o seguinte, comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea decidiram colocar seus cargos à disposição do novo ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, em uma reunião no começo da manhã desta terça. Eles querem acompanhar a saída do general Fernando Azevedo da pasta, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta segunda, após seguidas negativas de apoio político ao governo federal, Arthur. Então, aqui acho que vale a pena um paralelo, né? Já que estamos chegando próximos do aniversário do golpe de 64, né? Eu acho que eu já falei um pouquinho disso. Não sei quanto que o ouvinte lembra do história do regime militar, eu não vou fazer a história aqui agora, senão eu vou ficar falando muito, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o grupo do Golbery, né, não fica exatamente no governo depois do golpe, tem o governo do Castelo Branco, em seguida vem
a junta, né? Aí vem o Costa e Silva, aí vem a junta, né? Quer dizer, o grupo do Golbery acaba um pouco afastado, né? E ele vai voltar, na verdade, só depois com o Geisel, né? E quando ele volta com o Geisel, havia mudado a conjuntura internacional, enfim, mundial, de modo profundo, porque foi o episódio do choque do petróleo, né? Os Estados Unidos passa a adotar uma política que vai dar no capitalismo financiarizado que a gente está vivendo, né? De juros altos, né? Que vão arrebentar com o terceiro mundo, né? Mas isso aparece, sobretudo, de duas formas. Isso aparece pela elevação do preço do petróleo internacional, e o Brasil não era um país produtor de petróleo àquela altura do campeonato, né? No governo Geisel, segunda metade dos anos 70, né? E com o choque de juros, o jeito que o regime militar conseguiu promover o tal do milagre econômico, que era muito baseado em endividamento externo, de repente se tornou inviável. Isso força o Geisel a adotar um governo nacionalista. Mas veja bem, isso que eu quero ressaltar. O Golbery, que estava sempre perto do Geisel, ele foi chefe da Casa Civil, tanto do Geisel como do Figueiredo, se eu não estiver equivocado, né? Ou era chefe da SNI, agora eu não vou lembrar qual era o cargo dele, mas ele estava no governo, isso que importa, né? Eles passam a adotar um governo mais nacionalista. Então, por exemplo, volta a reatar relações com a União Soviética, se aproxima dos países africanos que haviam feito independência. É uma coisa doida, ele dá um giro de 180 graus ali no regime militar, né? Só que foi insuficiente, né? Como a história mostrou pra gente, tanto no Geisel como no Figueiredo, os Estados Unidos conseguiu se impor contra o seu filhote ingrato, que era o regime militar brasileiro, né? Então mostra que, na verdade, a estratégia do Golbery estava totalmente equivocada e meteu o Brasil na lama que a gente conhece hoje, né? E nos anos 80, o Golbery vai fazer o que pôde para evitar que um governo nacionalista voltasse ao poder depois. Então ele começou a desmanchar o Brizola, etc. Por que eu tô fazendo esse paralelo, né? Porque tem uma coisa similar, embora, como eu repeti, a história não se repete, né? Ela primeiro vem como tragédia e depois como farsa. Essa foi a tragédia do Golbery. A farsa é o que o Bolsonaro tá passando agora, né? Porque mudou a conjuntura política internacional, né, com a eleição do Biden e agora com a saída da pandemia, né? Porque a conjuntura se acelerou com tudo que tá acontecendo, né? E aí, a situação econômica do Brasil, como o ouvinte bem sabe na sua pele, tá de tal modo, enfim, destruída, né? Que, assim, tudo gira em descompasso no país, né? E o que tá acontecendo? O Bolsonaro, né, queria que os militares embarcassem com ele numa aventura esquizofrênica, tá certo? De se colocar contra os governadores que estão oferecendo lockdown, né? Que estão tentando fazer qualquer tipo de política de lockdown, enfim, de manter as pessoas em casa para não disseminar o vírus, né? E a crise sanitária, que também é uma crise econômica, que também é uma crise política, escalou agora para uma crise militar, né? Por quê? Porque os militares não embarcaram nesse barco furado, eles estão vendo onde isso vai dar, né? Como eu já ressaltei, há várias alas descontentes militares, é difícil de mapear, eu não saberia fazer esse mapeamento, né? Mas eu diria o seguinte, você tem uma ala, certo? De interesses corporativos, que está descontente por ver o nome dos milicos colado com esse governo catastrófico, certo? Sobretudo, por exemplo, do comandante do exército, Pujol, né? Eu não sei qual que é do Pujol, mas eu imagino que ele tá vendo a situação, tá certo? Ele tá falando, isso aqui é desastroso pro exército. Isso aqui é desastroso para as Forças Armadas. Independente da opinião ideológica política dele, tá certo? E tem uma ala que tá vendo que o Brasil tá cada vez mais caminhando para desintegração completa do território nacional e, enfim, pro fim do país. Isso tá acontecendo agora, né? Ô Arthur, o que será que aquele bolsominion raiz que gosta de usar calça camuflada tá pensando agora? Eu acho, sabe, esse tipo de... Quando o cara é muito apoiador, ele vai achar uma chave ideológica. Mas será que eu acho que esses caras amam mais os milicos do que o Bolsonaro, será que não? Mas os milicos não são um grupo unificado. Eu acho que esse cara meio que sabe disso, porque, enfim, depende do grau de formação ideológica desse bolsominion, né? Mas se ele tiver um grau razoável de formação ideológica, ele vai saber que os militares nunca foram um bloco unificado. Então o que ele vai falar? Ele vai falar, esse aqui é o verdadeiro nacionalista, esse golpista, esse doido aqui que não sei o quê. É isso que ele vai pensar, um verdadeiro nacionalista falso, como o ouvinte sabe, né? Uma coisa estética. Mas o bolsonarismo, ele apela para essa estética e ele sobrevive em cima dessa estética, né? Agora, por isso que eu quero ressaltar que tem zero chance de um golpe, né? Se houvesse um golpe, coisa que eu não acho que aconteceria, seria contra o Bolsonaro e não a favor dele, né? Tanto é que, enfim... Mas que diferença faz, Arthur? Que diferença faz? Um golpe contra o Bolsonaro e um golpe a favor do Bolsonaro.
Um golpe, se houvesse, eu não acho que vai haver, mas se houvesse um golpe contra o Bolsonaro, significaria um rearranjo profundo na política federal, né? Provavelmente seria algum arranjo intermediário, um Mourão da vida assumiria. Assim, teve o golpe de 64 no Brasil, que é o mais famoso, mas os golpes anteriores, eles não se traduziram em regimes militares obrigatoriamente. Por exemplo, o golpe de 45, que foi o golpe que derrubou o Getúlio, colocou o STF no poder, né? Esse é um tipo de arranjo que pode acontecer, um Mourão da vida... Esse é ruim, Esse é ruim, seria terrível, cara. Eu acho o mais tenebroso de todos. Eu prefiro o Mourão que o STF, eu acho. Nossa, eu nem sei se isso aqui deveria ir pro ar. Mas acho que eu prefiro o Mourão do que o STF, cara. Eu boto fé. Porque, enfim, pelo menos o Mourão ele vai ter algum senso de ligação com a política real, né? O STF tá ali, insulado. Você não queria presidente Barroso? Meu Deus, cara. Aí é botar o diretor. Você gosta do Barroso, Arthur? Quem que gosta do Barroso? Gosta. Na hora que desliga os microfones aqui, o Arthur começa a falar bem do Barroso. Mentira, ouvinte. Isso é mentira. Isso é a mais descabida calúnia. Mas então, Vai até mudar de assunto. Vou até mudar de assunto aqui. Mas o que a gente vem vendo com isso, né? Que os militares não vão embarcar nessa aventura furada. Essa que é a moral da história, né? E quem que tá sendo o grande vitorioso desse rearranjo todo? O Centrão, né? A gente chegou a comentar disso, eu não vou lembrar em qual episódio. Se o Padilha lembrar, ele me corrige. Mas acho que foi no episódio 3, que a gente comentou. Tinha uma notícia comprida de um cara lá, o Diego Amorim, do antagonista, que ele comentava candidato a candidato, né? E a gente ia comentando junto. Sim. Né? E uma coisa que o Diego Amorim trouxe, que era a fala de algum intelectual secreto em Brasília, era que pouca coisa agrada mais a política do que um presidente fraco. Porque você pode extrair concessões e mais concessões em cima dele, né? E é por isso que essa é a imagem do Bolsonaro. O Bolsonaro é um presidente fraco, né? Que o Centrão agora tá podendo nadar de braçada. Sobretudo agora que as Forças Armadas estão desbancando disso, né? Eu acho que vale a pena ficar bem focado na narrativa mesmo, né? Qual que é a narrativa? O Bolsonaro foi pedir apoio das Forças Armadas contra enfim, uma eventual necessidade, né? Contra as medidas do governador de lockdown e tal. O Pujol não deixou, ele também foi cobrar, salvo engano, como é que fala? Um militar de alta patente que fez declarações contra o Bolsonaro, ou fez declarações a favor do isolamento social, acho que é isso, na verdade. E, enfim, esse militar que fez declarações a favor do isolamento social não foi punido. E essa é a razão da demissão do Fernando Azevedo, né? E quando isso aconteceu, os chefes militares foram lá e imediatamente também se demitiram. Uma coisa que é importante ter noção é que na cabeça de um alto oficial, de um coronel, um general, um almirante, um brigadeiro, o pensamento central é manter a disciplina da caserna e a unidade das Forças Armadas, tá certo? Eu imagino, e há fortes especulações nesse sentido, inclusive gente que tem interlocução nas Forças Armadas, que existem quadros médios, pequenos oficiais, talvez alguns sargentos, alguns praças, que são muito ideologicamente radicais, embarcaram nesse olavismo, nessa doideira pseudo-antiglobalista, do Olavo de Carvalho, do Ernesto Araújo, vai falar um pouquinho do Ernesto daqui a pouco também, mas que, enfim, que pressionam esses alto-oficiais, né, a favor de medidas dessa loucurada ideológica do Bolsonaro, tá certo? E esses oficiais ficam os altos oficiais generais, brigadeiro, almirante e tal, ficam muito descontentes com isso, né? Eles querem manter a unidade. Essa também deve ter sido uma razão primordial para eles oferecerem, para eles se demitirem. Essa que é a moral da história, né? Agora, é interessante ver, né? Por exemplo, como que o Centrão, nessa briga, avançou, né? Por exemplo, a Secretaria de Governo, conhecida como Segov, ela é uma espécie de um ministério, né? Mas é um ministério, não tem nome de ministro, né? Um secretário fica dentro do Palácio do Planalto. Ela é importante por quê? Porque ela que faz a articulação política do Poder Executivo junto ao Poder Legislativo, né? Então é lá que negocia uma emenda, é lá que negocia um cargo, é lá que negocia tudo mais. E até então, o Bolsonaro vinha tentando manter com ele, né, sempre. Salvo engano, o primeiro Segov do governo Bolsonaro foi o Onyx Lorenzoni, o saudoso Onyx, né, faz tempo que a gente não escuta falar dele, que foi desastroso, ele era um completo inapto, parecia uma Dilma na Segov, né. Enfim, vários Segov e tal, a Segov ficou um tempo com o Braga Neto, se eu não estiver equivocado, né, depois eu posso pegar, mas enfim, o Bolsonaro deu a Segov para os militares que estavam do lado dele, né.
Pra manter a articulação política dentro do governo, o que é positivo, mostra que o Bolsonaro, na verdade, positivo, né? Quer dizer, mostra que o Bolsonaro sabe ser um estadista, sabe ser um grande político e que seus quase 30 anos no chão do Congresso ensinaram muita coisa pra ele, né? Só que nessa briga que teve agora com os militares, ele teve que ceder a Segov pra Flávia Arruda, espero ter notado o nome dela certo aqui, que era uma deputada federal do Centrão, mais Centrão impossível, né? Significa que a própria articulação política do governo agora tá com o Centrão, né? E a gente já vinha acompanhando isso, o Queiroga no Ministério da Saúde, etc, 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 né? É interessante ver a movimentação dos dois chefes das casas do Legislativo, né? O Arthur Lira e o Pacheco, porque ambos impuseram derrotas pro bolsonarismo, né? O Pacheco a gente vai comentar bastante no episódio da Cátia Abreu, né? Mas, enfim, mostra que o Centrão, em sua hegemonia, né, quer dizer, aumentando cada vez mais sua presença no governo, ao mesmo tempo ele fortalece o governo, porque ele dá uma base de apoio, enfim, que faz o governo sobreviver, respirar, e ao mesmo tempo enfraquece, porque tira elementos concretos dele, tá? E aqui, para encaminhar o encerramento desse comentário extenso, né, eu quero ressaltar dois pontos aqui. O primeiro ponto é que é muito provável que a crise de hegemonia... O que é uma crise de hegemonia? É quando nenhum grupo consegue se afirmar de modo categórico sobre todos os demais, né? É provável que essa crise de hegemonia que a gente está vivendo agora, briga de Força Armada, Lava Jato, Centrão, Faria Lima, todo mundo brigando, ela continue, ela fica em aberto. A gente não pode... Eu acho que é isso que eu acho engraçado de quem acha que vai ter um golpe militar. Acha que vai vir com uma varinha mágica alguém e vai subitamente resolver a crise de hegemonia. Sendo que, na verdade, essa crise de hegemonia política, ela é reflexo de uma crise econômica profunda que está acontecendo no Brasil agora, né? E eu quero arrematar com o comentário dele, o onipresente, o onisciente, mas oculto, Anduva. O Anduva mandou assim, ó, vou ler o que o Anduva escreveu, um trechinho. Anduva que vou revelar aqui, Antônio Duarte Vargas. Antônio Duarte Vargas. Tá. A hegemonia política está dividida nas mãos dos representantes do sufrágio. O Congresso Nacional, liderado pelo Centrão, a cúpula do Judiciário, indicada politicamente, o STF, liderada por ministros muito habilidosos como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, e um presidente da República, eleito plebiscitariamente pelo povo brasileiro, ainda que cada vez mais sitiado pelos parlamentares que detêm o poder de destituí-lo na medida em que sua popularidade diminui. Padilha. Arthur, tô te achando muito calmo hoje. Eu tô inflamado. Mas você tá inflamado, mas você não tá raivoso. Vamos ver se o decorrer das notícias te inflama mais. Perfeito. Não vai ser agora, que agora é a coluna de um cara que você adora, né? A primeira coluna aqui é do Padilha, Marcos Lisboa. Padilha adora me queimar, né, cara? Fala que eu sou Arthurito, aí fala que eu gosto do Barroso, aí fala que eu gosto do Marcos Lisboa. É osso, né, ouvinte? É osso. Eu sofro aqui, ouvinte, eu sofro aqui. Eu sei provocar meus pares. Vamos lá, coluna do Marcos Lisboa, no dia 27/3, na Folha de São Paulo. A precariedade do Palácio do Planalto torna o desvario da política externa culpa exclusiva do ministro responsável pelo Itamaraty. Em um estranho jogo de cena, o presidente do Senado assume o ônus da negociação com estados, ainda que a caneta continue com o executivo. O legislativo se refastela frente ao governo que se esfacela. Aprovou-se um orçamento que revela um Congresso cioso de furar a fila para pegar bote salva-vidas em um Titanic abalroado contra um iceberg. Despesas obrigatórias foram grosseiramente subestimadas para viabilizar emendas de parlamentares. A segunda notícia é do Luiz Stuber, em entrevista para o Estado. Essa aqui vai ser um pouquinho difícil de ler, que eu recebi impresso em letra muito pequena. A chamada é a seguinte: acreditei e votei no Bolsonaro em 2018, mas ele nunca mais terá meu voto, diz Luiz Stuber. Foi perguntado para ele qual a sua reação à carta aos economistas, que é aquela que a gente mencionou semana passada, que era uma carta assinada por uma renca de banqueiros e pessoas do tipo, da laia. E ele respondeu o seguinte: no ato em que subscrevi a carta, pensei, eu estou aqui dizendo, votei no primeiro turno em 2018, acreditei na sua proposta, mas você, ele se refere ao presidente Jair Bolsonaro, não vai ter mais meu voto. Nos últimos dias, ao pensar sobre a carta, comecei a
passar em revista os últimos 12 meses da minha vida de pandemia. Se eu morasse em Marte, chegasse hoje na Terra e fosse informado sobre como o executivo brasileiro lidou com a pandemia nos últimos 12 meses, eu diria que era mentira, uma história surreal. Pode parar por aí? Então, ouvinte, primeira coisa, vale a pena discutir quem é o Sturberg, né? Nem todo mundo conhece, eu mesmo não conheci ele muito. Eu trombei com ele, é interessante sempre seguir os adversários políticos, né? Tem uma página do Facebook não, do Instagram, que cada vez mais é tipo uma espécie de projeção da estética da Faria Lima, né? Que é grotesco, eu recomendo que todo mundo siga pra ter ódio, que chama Faria Lima Elevator, né? E o Faria Lima Elevator trouxe o Sturberg como se ele fosse... Mas a Faria Lima Elevator tem a intenção de retratar aquilo como algo bacana. Exato, eles querem mostrar assim, olha como nós somos racionais aqui na Faria Lima, olha como nós com nossos coletinhos e patinetes motorizados. Entendeu? Com nossas planilhas de Não Excel. aguenta um minuto de porrada com o entregador no ACG Titan, parcelado em 400 vezes, não é não? Mas isso aí não chega nem perto. Mesmo, vai te tomar no cu, seus Faria Lima. Mas quem que é o Sturberger, né? O Sturberger, quem que é esse cara? Ele é o gestor de um negócio chamado Fundo Verde, né? Que gerencia 52 bilhões de reais em investimento. Não. Esse é o porte desses caras. Esse dinheiro não é que é dele, tá? As pessoas vão lá, depositam no fundo dele, ele pega esse dinheiro das pessoas e então tenta multiplicar. Que pessoas que depositam? É você, ouvinte? Você tem algum ouvinte aqui tem participação no Fundo Verde? Você tem participação no Fundo Verde, Padilha? Eu tenho um MEI, um carro roubado que não foi localizado pela polícia, um cheque especial estourado no banco, um pai caminhoneiro cagando de medo de ser assaltado porque o roubo de carga tá assim alarmante. Toda semana... Tá no momento de eu reclamar? Esse é o momento Padilha reclama. É porque eu não consigo. Fala que um filho da puta desse gere 52 bi? 52. Não, é mi. É bi? É bi. Vai te tomar no cu. Como é que ele chama? Luiz Sturberg. Luiz Sturberg. E os seus vão tomar no cu, cara. Não tem cabimento isso, E o patrimônio pessoal desse cara deve estar em bi também, tá? Eu não sei quantos anos tem esse cara? Não sei, deve estar... É um senhor, né? Deve estar com seus 50, não tenho certeza da idade dele, não. A cara de um cara de uns 50, assim. Eu nem lembro do que eu tava reclamando, mas... Do teu pai, que ele tem medo de ser assaltado. Toda semana a notícia é, um cara aqui da região... Porque os caminhoneiros da região, eles se conhecem ali. Eu tô falando do sul interior de Minas Gerais. E... Toda semana o fulano de tal ali de Paraguaçu tá sumido. Aí passa uma semana, o cara aparece, né? Fica em poder dos reféns lá. Porque é uma loucura, né, cara? Um caminhoneiro, ele transporta mais ou menos assim, conta de boteco, minhas contas de boteco nunca fecham. Mas o cara transporta 400 mil, 300 mil. Um velho barrigudo, trabalhador, sozinho na boleia de um caminhão, carregando 300 mil em grãos, em café na carroceria, na carreta. Então, não tem nada melhor para se roubar, né? Porque um caminhão numa subida, a 40 por hora numa estrada erma, 20 por hora, às vezes 10 por hora, é uma coisa que o cara sobe a pé no caminhão. E o caminhão acabou acontecendo uma coisa, Arthur, que ele cumpre um papel meio de Uber agora também. Muita gente foi mexer com o caminhão agora e é uma coisa que remunera relativamente bem, sabe? Mas é uma coisa que talvez mais desgastante que todo o resto, porque são dias fora de casa, muitas vezes dorme Meu pai evita esse tipo de viagem que obriga o cara a ficar dormir em lugar muito ruim, tomar banho em lugar muito ruim, comer mal. Mas um caminhoneiro fica ali no Porto de Santos esperando descarregar, às vezes 1, 2, 3 dias, sabe? Ali no Porto de Santos sabe como é que é. Mas remunera relativamente bem. Cada vez menos, né? Porque sobe o óleo, pedágio caro e às vezes... Cara, eu não tenho propriedade para falar, mas vou explicar como é difícil. Porque o caminhoneiro virou um inimigo, né? Da esquerda, por causa daquele
Não podia chamar de greve, convencionou-se chamar de quê aquilo? Lockout, acho Lockout, né? Mas tem gente aí que parcela um caminhão é caro. E aí ele começa a fazer os fretes ali, e aí ele parcelou um caminhão velho, e aí estraga o motor. E aí ele perde 6 meses de serviço. Então, assim, é essa merda. Eu não sei por que eu tô falando disso, acho que eu tô falando disso por pura raiva de ter um filho da puta que opera 52 bilhões, aí já que é o momento, Padilha reclama, no auge de falta de auxílio emergencial, de falta de vacina, de falta de emprego, e no auge de 317 mil óbitos, 318, né? Porque foram 317.936 óbitos, e hoje, cara, deixa eu pegar esse número. Hoje, no Brasil, morreram 3.668 pessoas hoje no Brasil. Eu tenho um outro número aqui, que é... Eu gosto de me alongar pra pessoa ir mapeando o número, pra ver como tá foda. Em março de 2020, morreram 202 pessoas de Covid, tá? Em abril, 5.804. Abril de 20. Em maio, 23.335. Vai acompanhando. Em junho, 3.315. Em julho, 32.912. Em agosto, 28.947. Arthur, vai acompanhando a numeração. Tô acompanhando. Em setembro, 22.371. Em outubro, 16.000. Em novembro, 13.263. Em dezembro, 21.811. Veja agora em 2021, tá? Em janeiro de 21, 30 mil. Em fevereiro de 21, 30.484. Em março... Você viu que eu tive que subir a tela para ver o gráfico? Não cabe a coluna. Em março de 21, morreram 62.918 pessoas. Vai ter alguém na tua família essa semana, na minha, na do ouvinte? A gente não sabe mesmo. E é por essas e outras, não é só a má gestão do presidente filha da puta, não. Vou fazer um papo meio imbecil, meio superficial, mas eu não consigo achar que morre esse tanto de gente, isso não tem nada a ver com um filha da puta operando 52 bilhões numa carteira. Não, eu vou pegar esse teu gancho, Padilha, porque vamos lembrar um pouco do noticiário, né? Qual que é a única coisa que realmente acaba com a pandemia? Vacina, ponto final. Agora, o que serve pra dar uma empurrada com a barriga, tá? Pra segurar, pra galera não morrer, pra chegar a vacinação? É o lockdown, né? E não tem como fazer lockdown num país como o Brasil, que tem economia... As pessoas estão principalmente no mercado informal, ou seja, indo na rua, de camelô, fazendo bico, entendeu? Vendendo coisa na calçada, limpando para-brisa... Quer dizer, essa é a economia do Brasil, tá certo? Não tem como essas pessoas ficarem em casa se não tiver fonte de renda. E essa fonte de renda tem um nome e sobrenome, é auxílio emergencial. Ponto, acabou. Entendeu? O que acontece? É essa galera da Faria Lima, tá certo? Que tava vetando o auxílio emergencial no verdadeiro terraplanismo fiscal. Esse que é o nome, terraplanismo fiscal. Ou seja, é um negócio anticientífico do teto de gastos, sabe? Aquela coisa doente que eles querem fazer com o orçamento federal, tá? Que eles impediam o auxílio emergencial, que era a única coisa que poderia manter as pessoas em casa, tá? Então, quando esse Stuhlberg, ele vem com essa pinta de herói, entendeu? Dizendo assim, mas eu tô arrependido, eu sou igual seu tio bolsominion que votou no Bolsonaro, e agora eu caí na realidade. Isso é, assim, a coisa mais grotesca de hipocrisia que você pode trombar hoje no seu dia, ouvinte. Porque é o seguinte, o seu tio... Vamos lá, votou no Bolsonaro, tava descontente com o PT, não aguenta mais esse papo identitário, entendeu? Não aguentava mais, por exemplo, às vezes o cara é caminhoneiro, pra pegar um exemplo aqui, o cara é caminhoneiro e fica o dia inteiro falando mal de caminhoneiro, falando que caminhoneiro de direita, caminhoneiro é racista, que não sei o que, sendo o cara às vezes é pardo. Arthur, entendeu? Se você me permite, a esquerda por muito tempo ficou pra esquerda, o pedreiro, que às vezes faz uma coisa que é totalmente indesejável, eu não vou deixar ninguém me tirar pra louco aqui não. Veja bem o que eu vou falar. Às vezes um pedreiro assovia pra uma mina que tá passando na rua, e isso é indesejável, isso não é correto. Esse pedreiro é inimigo pra esquerda.
É totalmente inimigo, é um filho da puta, tem que linchar esse cara, tem que filmar com o iPhone, mostrar que esse cara é um machista, escroto. Só que a Avon, só que a sei lá o que, a marca de maquiagem gringa que produz com mão de obra escrava, aí ela faz uma maquiagem pra pele negra, aí ela é amiga. Não. Uma multinacional capitalista ao extremo é amiga. Porque faz um negócio pra pele negra, ou sei lá o quê, ou põe um homossexual na propaganda, é amiga. Agora o trabalhador brasileiro que toma no cu 8 horas de ônibus por dia, que não estudou, que nunca teve contato com essa discussão identitária, que jamais saiu de dentro de uma universidade, ele é inimigo. O teu tio aí, que é caminhoneiro, é inimigo. Foi tratado como inimigo 20 anos. E aí eu falo, a gente tem que ter um pouco de humildade para entender que não foi só o identitarismo que causou esse desgaste, né? O Brasil já vinha num momento muito difícil. Às vezes as pessoas têm uma sensação de senso comum de trocar as coisas. Às vezes se anima com alguma coisa que vê na internet, se sente parte. Tem que ter humildade pra entender teu tio, Bolsonaro. É isso mesmo, pai. Agora, pra entender Stuberg, não tem que ter humildade. Você pegou na goela, é isso mesmo que eu ia falar. Porque, assim, o teu tio Bolsonaro, a gente tem que convencer ele. Cara, ele não aguentava mais esse neoliberalismo identitário, entendeu? De vir a Kamala Harris, sabe? Bombardear a Líbia e dizer que é feminista, sabe? Ele não aguentava mais isso, só que ele não sabia. Aí ele votou no Bolsonaro achando que era ruptura nisso. Esse é o seu tio. E o seu tio a gente tem que convencer, tem que conversar com ele, não é inimigo. A esquerda tratou ele como inimigo, ele tava errado em fazer isso. Até porque teu tio voltou no Lula em 2002. Pois é o Bolsolula, né? O famoso Bolsolula. Sim. Agora, o Stuberg, ele quer se confundir com esse cara. Ele quer dizer assim, mas eu sou mais um arrependido. Vai tomar. Ele é responsável pelo que tá acontecendo agora no Brasil. Esse cara, sim, foi ele que fez essa destruição do Estado Nacional Brasileiro. O Stuberg, só pra dizer uma coisa, ele tem quase 20.000% de rentabilidade acumulada desde 97 no Fundo Verde. Sabe o que é isso, ouvinte? Eu não vou saber agora que eu sou ruim de Contributeco, eu não quero fazer Contributeco uma coisa assim, grande como essa, que eu queria deixar bem redondo se fosse fazer. Mas assim, se você pegar a inflação da época, é muito menor do que isso. Esse cara criou essa rentabilidade sem acrescentar um átomo de produto nacional pro Brasil. O que esse cara fez foi ficar fazendo lobby em Brasília, foi isso que ele ficou fazendo, entendeu? E é por isso que ele sabia das coisas que estavam acontecendo, e daí que ele conseguia ter essa rentabilidade dele. Esse que é o fundo verde que ele administra, 52 bi, que não é meu, que não é seu, é de um bando de banqueiro. E esse cara aí, é importante que o ouvinte tenha isso aqui bem consciente, ele é um burguês de burguês, porque é o seguinte, o cara às vezes é um empresário, pode ser um empresário médio, um grande, pequeno, um grande empresário com seus poucos milhões, tá certo? Ele vai levantar um prédio, ele vai levantar uma pequena fábrica, ele vai fazer uma fazenda, sabe? Eu não tenho preconceito com fazenda não, vai fazer uma fazenda. Ele precisa de um investimento, precisa de um empréstimo, capital de giro, precisa de importar máquina, precisa fazer um monte de coisa. Ele vai bater na porta desse Stuberg. E esse Stuberg vai fazer o cara se ajoelhar no milho na frente dele, entendeu? A burguesia, ela não é toda igual entre si, sabe? Tem burguês que come burguês, entendeu? E esse que é o Stuberg. Esse Stuberg é um tubarão no negócio. Quando a gente fala Faria Lima, por que eu gosto de falar Faria Lima, não gosto de falar burguesia, empresariado e tal? Porque é a Faria Lima, é uma rua, gente, até aqui em São Paulo. Você vai aqui em São Paulo, tem essa avenida, um monte de prédio envidraçado e esses caras que determinam a vida econômica do Brasil. Então, se tem um cara que é responsável pela destruição do Estado Nacional, pela irracionalidade da falta de lockdown, é esse Stuberg, e a gente não pode admitir que ele se arrependa. Ele não é o seu tio Bolsominion, tá? Uma coisa que você falou que é importante, Arthur, eu até falei de Avon, Natura, mas beleza, são indústrias que produzem, tudo bem. O velho da van, o escroto velho da van, pelo menos emprega, gera emprego. É um bosta, não... Mas, cara, esse cara aí, velho, é inacreditável. Esse cara não gera nada pro país. Ele é um puro sanguessuga. Só subtrai. É um sanguessuga, é isso que esse cara é. Ele é um vampiro sanguessuga escondido num prédio envidraçado na Faria Lima. Essa que é a real, entendeu? E ele é o herói. Por isso que siga o Faria Lima Elevator. Esse cara é o herói. Ele é visto assim como... como é que fala? Um cavaleiro no cavalo prateado, que não sei o que, entendeu? Um grande capitão da indústria. Esse cara não acrescentou um átomo de produto pro Brasil. E eu quero aproveitar, já que eu tô aqui comentando isso, se vocês seguirem a entrevista do Stuberg, recomendo, vão ler a entrevista dele pra passar raiva. Tem que passar raiva mesmo.
Qual que é a aposta dele, política, tá certo? É a manutenção de uma falsa polarização entre petismo e bolsonarismo. Tem coisa melhor pra ele do que isso? Porque os caras ficam disputando a coisa estética e a política econômica é a mesma. É a escolha entre o Paulo Guedes, que é o churume da Faria Lima, versus o Marcos Lisboa, que a gente vai xingar ele daqui a pouco, ouvinte. Então vamos aqui, ó. Ei, Stuber, vai tomar no cu. Vamos comigo. Ei, Stuber, vai tomar no cu. Ei, Stuber, vai tomar no cu. Aí, caralho. Precisava ter esse momento. Caralho, é o primeiro programa a mandar o Stuber mandar tomar no cu em coro no Brasil, cara. Isso é um orgulho do caralho. Esse é o disparate. Esse é o disparate. Esse é o disparate. Caralho, esse programa vai ser longuíssimo. Já deu 50 minutos. Já deu 50 minutos, tá nem na metade. Mas enfim, o Stuber, importante dizer isso, né? Ele aposta o quê? Ele aposta na manutenção dessa falsa polarização. Tá na entrevista dele, vai ler. Se não acredita em mim, abre o Estadão, vai ler, tá? E quando questionam ele, essa é a melhor parte pra dizer, escuta essa, o ouvinte também escuta. Quando questionam ele, Stuber, não vai ter uma terceira via aí, não? Sei lá, um outro nome além do PT e tipo Bolsonaro. Um Ciro Gomes da vida. Você acha que ele fala do Ciro? Claro que não, né? Esse é o maior medo desse cara. O que ele fala? Pode pintar um Dória, pode pintar um Hulk, entendeu? Pode pintar o Eduardo Leite, aquele governador lá todo jovenzinho, modernete do Rio Grande do Sul, e etc, etc, etc. É isso que o Stuber fala. Agora eu quero xingar um pouco, xingar, né? Xingar. O Marcos Lisboa, tá? Porque é o seguinte, o petista, é importante ressaltar, o Marcos Lisboa é petista. O petista Marcos Lisboa... Ele era o nome do Haddad pro Ministério da Fazenda. Apenas. E secretário de Política Econômica do Lula 1. Lula, ele... O cara que tá agora em Cuba. Mas deixa eu te falar, como isso é diferente de montar uma equipe conciliadora, sabe? Porque às vezes tem que fazer concessão na hora de montar uma equipe. Sempre tem. Mas não é no Ministério da Fazenda. Você faz concessão, por exemplo, toda negociação, ouvinte, vocês negociam todo dia, eu tenho certeza. Às vezes você compra coisa, você pechincha, você sabe negociar, né? Quando você negocia, você nunca entrega o principal, você entrega o acessório e fica com o principal. O principal tem que ser uma política nacional de desenvolvimento, uma política de emancipação nacional, de libertação nacional, que reinsira o Brasil de modo soberano na economia mundial. Essa é a fórmula que tem que ser feita, né? O que o PT fez? O PT entregou o principal, que era isso, manteve o esquema do tripé macroeconômico, de vassalagem, essa que é a palavra, vassalagem pro primeiro mundo em economia, tá? E pegou uma coisa acessória, que era a distribuição de renda. Agora, veja só, quando eu falo acessória, foi uma distribuição de renda significativa que o PT fez, porque surfou uma boa época econômica. Se fosse hoje em dia, estaria na mesma desgraça, tá? Pegou o super ciclo das commodities. O que era isso? As commodities, a soja, o ferro, as coisas primárias e não trabalhadas com tecnologia que o Brasil produz, estavam bem avaliadas até a crise do subprime em 2008, tá certo? Por conta do crescimento chinês, né? E daí ele pôde fazer uma distribuição de renda muito a miúde, muito tímida e hesitante, né? Só que a hora que veio a crise, como ele não criou os fundamentos de uma economia soberana, as coisas se desmancharam. Então essa que é a diferença, Padilha. Quando for negociar, precisa negociar, entregar o acessório e ficar com o principal. Coisa que o PT fez o oposto. Dá um Ministério da Pesca ali, né? Não precisa dar fazenda. Exatamente. A ministra da Pesca da Dilma era a Ideli Salvetti. Em certo momento, o ministro da Pesca foi o senhor Marcelo Crivella. É mesmo? Não lembrava. Salvo engano, eu vou apurar enquanto você vai falando. Justo. Agora, o que o Marcos Lisboa tava falando naquela coluna dele na Folha, né? Se eu não estiver equivocado. Ele faz um paralelo, tá certo? Com o realismo fantástico para comentar sobre a conjuntura atual ali em Brasília, né? E o realismo fantástico, pro ouvinte que não conhece, é uma escola literária, acho que também tem outras expressões artísticas, muito comum na América Latina, né? Acho que o Jorge Amado é considerado um expoente do realismo fantástico também, não tenho certeza, né? Mas, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques é o mais famoso, né? Que fazia uma espécie de uma versão bem, como é que se diz? Mística, fantasiosa da realidade, né? E o Marcos Lisboa, que é um sujeito muito erudito, é um sujeito muito culto, faz essa piada... Escreve chato pra caralho, o linguajar dele escrevendo é ridículo. Ele faz essa metáfora muito erudita, basicamente para dizer o seguinte, que o orçamento federal é uma peça de ficção que vai ser aprovado. Não sei se foi aprovado ou será aprovado, está sendo negociado ainda. É uma peça de ficção, porque subestimaram as despesas obrigatórias, enfim, o Centrão, que tá campeando nesse governo fraco, foi lá e tá metendo todo tipo de emenda orçamentária possível, ou seja, ele tá falando que esse orçamento aí não é executável dentro do teto de gastos, né?
E é isso aqui que eu quero ressaltar, o ouvinte. Em nenhum momento ele como é que fala? Ele critica o teto de gastos. Ele tá defendendo o teto de gastos com um fanatismo religioso, que é isso que o Marcos Lisboa defende no teto de gastos, entendeu? Então, o que ele tá vendo? O que tá aparecendo agora? Que é o seguinte, o governo tá cada vez com o espaço de manobra mais restrito, porque ele perdeu as Forças Armadas, perdeu a Lava Jato, tá perdendo base de apoio dos trabalhadores, tá perdendo popularidade. E o que ele tem que fazer? Ele tem que ceder cada vez mais pro Centrão. Então, se torna cada vez mais impossível cumprir a surrealidade, a loucura, a insanidade que é o teto de gastos, tá? Então, o que tá começando a ficar mais evidente? O que tá se ensaiando e ficando bem claro? A Faria Lima tá se vendo no espelho, que ela tá se vendo no espelho. O governo do Bolsonaro é o espelho da Faria Lima, tá? Ela tá se vendo no espelho e tá vendo a irracionalidade daquilo que ela mesma fez. E ela já começa, como bom rato que é, porque o rato é o primeiro a fugir do navio quando tá afundando, né? Começa a procurar a sua saída, né? Tanto é, e eu quero muito lembrar o ouvinte aqui daquela live que teve o Moro e o Paulo Guedes, enfim, do Gustavo Franco no Roda Viva, né? Que eles vão criticar o Bolsonaro e vão defender quem? O Paulo Guedes. Ouvinte, eu quero que você fique com essa reflexão aqui, certo? Será que o Bolsonaro é mais culpado pelo colapso da pandemia do que o Paulo Guedes, né? Porque o Bolsonaro, o que ele tá tentando fazer? Ele tá tentando conciliar duas coisas inconciliáveis, né? Ele tá tentando conciliar a aproximação com o Centrão e um certo populismo de direita, né? Com a agenda liberal da Faria Lima. É impossível conciliar as duas coisas, né? E começa a ficar querendo agradar um, agradar outro, não agrada ninguém, né? E todo mundo tá começando a desembarcar e brigar com ele. Esse é o comentário, Padilha. Perfeito, Arthur. Vamos ver se a gente corre um pouquinho agora. Sim. Porque eu falei que você não tava nervoso, eu falei que você ia ficar. É só falar Faria Lima. Só botar Arthur, o Stuberg e a Faria Lima aqui que já... Vamos lá, da BBC, Natália Passarinho, no dia 29/3. Não queremos o presidente de joelhos, diz Cátia Abreu, após pressão do Senado pela saída de Ernesto Araújo. Pivô do atrito mais recente do ministro das Relações com o Senado, a senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, chamou Ernesto Araújo de dissimulado e disse que, em reunião no início do mês, ele concordou com tudo que ela disse a respeito das relações com a China e do acesso de empresas chinesas ao leilão da tecnologia 5G do país. Então, ouvinte, eu não sei quantos de vocês acompanharam a polêmica da Cátia Abreu. Eu quero primeiro ressaltar o que é a figura da Cátia Abreu. Da Cátia Abreu você gosta. Adoro. E sem ironia. Sem ironia nenhuma, que eu sou catista, né? Eu quero que o ouvinte fique ciente disso. A Cátia Abreu, por que ela é a figura clássica que é a esquerda cosmopolita de São Paulo, da zona sul do Rio de Janeiro, deve ter algum bairro mais burguês em Porto Alegre, não conheço Porto Alegre. Um abraço pra quem for de Porto Alegre, se quiser xingar seu bairro hipster, seu bairro Faria Lima, pode xingar aqui que depois a gente xinga também. Mas assim, a Cátia Abreu, ela é o alvo prioritário da esquerda cosmopolita. Mas o que ela não... que essa esquerda é incapaz de enxergar é que a Cátia Abreu, ela é uma racha dentro dos latifundiários, os grandes produtores rurais brasileiros, tá certo? Ela disputou o sindicato patronal rural com figuras execráveis da direita tradicional brasileira, tá certo? E ela estava sempre representando os interesses do tal do Brasil profundo, que é um Brasil contraditório, é um Brasil muito problemático. Não adianta passar pano, tem que olhar para a realidade e ver ela como ela é. Só que ao representar os interesses do Brasil profundo, ela tinha um quê muito forte, ainda que contraditória, etc. Mas ela tinha um quê muito forte de anti-imperialismo. E esses são os aliados que a gente tem que buscar num Brasil profundo para enfrentar o poder da Faria Lima, da Lava Jato e do bolsonarismo. E de Washington, sobretudo, né? E olha só, ela sempre foi contra a hegemonia de Ribeirão Preto, né? Que é a Chicago brasileira, a Dallas brasileira. A Ribeirão Preto se comporta, no interior de São Paulo, como uma espécie de extensão do mercado financeiro, uma extensão da Faria Lima para dentro do mundo rural, né? Enfim, isso tem várias consequências, um dia a gente pode trabalhar melhor disso, né? Mas qual que foi a discussão de fundo ali que a Cátia Abreu foi pivô, tá certo? O Ernesto Araújo, né, que tava numa submissão olavista, ele seguia aquele astrólogo, guru, né, o Olavo de Carvalho, com uma ideologia absolutamente esquizofrênica, sem sentido nenhum, tá certo?
E dentro dessa ideologia ele seguia a ala, na prática, que é o que importa, ele seguia a ala fraca do imperialismo estadunidense, que era o Trump, né? E é por isso que nessa loucura o Ernesto Araújo sempre provocava briga com o Irã, com o país do Oriente Médio, com a China, tá certo? E tinha uma gestão desastrosa do comércio exterior brasileiro, né? Agora, o que acontece? A China oferece uma tecnologia essencial para a agricultura brasileira, de alta produtividade, de alta tecnologia, tá certo? Que era o 5G da Huawei, né? E qual que foi a grande briga? Qual que estava ali no lead que o Padilha leu, né, da BBC? Que o Ernesto Araújo se fez de dissimulado, dizendo, imagina, eu nunca fiz nada de gestão contra a Huawei, contra o 5G, e etc. Que era uma mentira insana, tá certo? E o Ernesto Araújo começou a brigar com o Senado, tá certo? Brigar com o Pacheco, e esse foi o pivô, esse foi, enfim, o conflito que desencadeou o efeito cascata que a gente tá testemunhando agora, que chegou até os militares, tá certo? É como se fosse uma pequena peça de dominó que vai derrubando uma maior, que vai derrubando uma maior, que vai derrubando uma maior, que, ou seja, provocou toda uma cascata de coisas. Agora, é impressionante, é muito significativo, muito transparente a disputa que estava em jogo, né? Porque era a disputa dessa submissão esquizofrênica para os Estados Unidos contra os interesses concretos, inclusive de uma parte da burguesia brasileira, né? Que estava sendo objetivamente prejudicada por essa esquizofrenia do Ernesto Araújo, né? Eu quero aqui terminar esse comentário, vai ser mais rapidinho, que já se alongou bastante já, com um texto do Thiago Nogara pro Disparada, tá certo? Que ele comenta bem profundamente a política externa do Ernesto Araújo, ele fala como Ernesto Araújo foi desastroso nas nossas relações com a América Latina, foi desastroso pro nosso comércio exterior, foi desastroso pra reinserção soberana do Brasil, tá certo? E ele diz o seguinte: a queda de Ernesto Araújo vem tarde e não nos permite prever se seu substituto colocará o Itamaraty de volta nos rumos soberanos e pragmáticos de sua prolongada tradição diplomática. Diretamente do altar dos grandes heróis da pátria, o Barão do Rio Branco sorri, ainda que timidamente, temeroso das agruras e obstáculos que ainda nos esperam. Padilha. Perfeito, Arthur. Vamos aqui para a quarta notícia, da coluna da Mônica Bergamo na Folha, também do dia 29/3. Os procuradores da Operação Lava Jato discutiram, em março de 2019, uma forma de se desvincular de Jair Bolsonaro para que os jornalistas voltassem a dar credibilidade à operação. As conversas foram entregues nesta segunda, 29, ao STF, pela defesa de Lula. Os advogados foram autorizados pela corte a ter acesso ao material da Operação Spoofing, que investiga o hackeamento dos diálogos. Eu quero ressaltar uma coisa aqui pro ouvinte, né? A gente veio numa série de notícias contrárias à Lava Jato, uma série de reveses que a Lava Jato vinha sofrendo, tá certo? Só que a Operação Spoofing é parte do arsenal da Lava Jato para se defender. Por quê? Vamos lembrar, houve um hacker, que era o hacker de Araraquara, né? O pessoal deve lembrar dessa história maluca, né? Não lembro que cidade que era, acho que era Araraquara. O hacker do interior de São Paulo, que supostamente teria hackeado o Telegram dos componentes da tal Operação Lava Jato, que na verdade é um partido, né, o Partido Lava Jatista, né, e com isso vazado as conversas pro Intercept, lá do George Soros, né, que começou a divulgar as conversas, né, que tinham aparecido. E essa Operação Spoofing foi deflagrada pelo então ministro Moro, não sei se estou certo, mas eu tô quase certeza que eu tô certo, pelo então ministro Moro, que ainda era ministro da Justiça e, portanto, tinha o comando da Polícia Federal, né, pra investigar esses vazamentos, tá certo? E ela segue por aí, só pra mostrar que a Lava Jato ainda tem bala na agulha, tá? Quem deflagrou a Operação Spoofing foi o Moro, tá? E os membros da Polícia Federal que estão engajados nela são, digamos assim, muitos deles pró-lavajatistas. É importante colocar isso em tela, tá certo? Agora, é interessante que foi a defesa do Lula que levou isso, né? Porque, vamos lá, o conteúdo dessas conversas, eu pergunto pra você, ouvinte, né? Uma conversa que procura dissociar a Lava Jato do Bolsonaro. Será que ela é positiva ou negativa em termos de imagem pública pra Lava Jato? Ela é positiva, né? Ela mostra que supostamente o lavajatismo tinha sua independência em relação ao bolsonarismo, etc. Sendo que no começo a gente bem sabe que eles eram coladinhos, amiguinhos de mãozinhas dadas, tá certo? Uma coisa interessante dessas conversas é que elas ressaltam vários episódios, né, em que a Lava Jato assediou elementos-chave do governo Bolsonaro. Entre eles, Onyx Lorenzoni, né, que era famoso por ser desastroso na articulação política, né? Ou seja, eles estão mostrando que a Lava Jato, na verdade, sempre
Aliado, gente. Aliado é um bicho que é complicado. Você nunca se alia com o seu melhor amigo, né? Você se alia com alguém que poderia ser seu inimigo, né? Essa e aí, Arthur, meu aliado. Se a gente lembrar, vou contar aqui um caos aqui. Na Segunda Guerra Mundial, Stalin se aliou com o Churchill. E eles eram arqui-inimigos. Por quê? Havia um terceiro que era mais inimigo de todo mundo, que era Hitler, né? É muito parecida a relação da Lava Jato com o bolsonarismo, tá certo? Eles queriam destruir qualquer coisa que tivesse soberania nacional, ou qualquer neoliberalismo um pouco mais racional, como o do PT, tá certo? E eles se aliaram para destruir isso, né? Agora, o que eu quero ressaltar aqui é que é o seguinte, a Lava Jato ainda está na espreita, ela ainda existe, ela ainda é viva politicamente, e esse vazamento da Operação Spoofing mostra isso. Ela está acuada pela ala política do STF, que vem impondo significativas derrotas à Lava Jato, né, e nas casas legislativas, ou seja, no Senado e na Câmara. Mas ela ainda tem muita bala na agulha, e eu faria a seguinte provocação pro ouvinte, já que está na moda especular a respeito de golpe, a respeito de autoritarismo no Brasil, a respeito, enfim, de ditadura, vocês acham que os militares são mais perigosos ou a Lava Jato? Deixa essa provocação, Padilha. Feito. Vamos agora para 2 notícias, a primeira delas do Brasil Independente. Mistério, avião da Força Aérea dos Estados Unidos pousa em Brasília e São Paulo. Um avião de transporte militar dos Estados Unidos pousou em Brasília e seguiu para o Aeroporto Internacional de Guarulhos nesse fim de semana. O motivo da visita ainda é desconhecido, mas a suspeita é de que o avião passou pela capital brasileira para deixar suprimentos para a embaixada americana. Vamos aqui do tweet Sputnik, né, da Pankif, é isso? É isso, é uma matéria do Sputnik do dia 28 de março. Ah, é verdade. O tweet segue logo após. A militar Pankif, que tentou ser deputada federal pelo estado da Flórida, usou suas redes sociais para chamar Bolsonaro de genocida e defendeu uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Agora eu vou ler aqui o tweet dessa babaca, dessa Pankif, do dia 26/3. Repito meu alerta de que a crise da Covid-19 no Brasil é um problema sério. A falta de liderança de Bolsonaro está criando uma crise econômica e de saúde, culminando em um escândalo político de proporções épicas. Os Estados Unidos da América precisam ser proativos e liderar uma intervenção internacional. Os bondosos americanos podem vir nos ajudar a pedido da Pankif. Imagina a democracia chegando nos seus bombardeiros. Sim. Nos fuzileiros navais, assim, sabe? Puta que pariu, esses americanos deu uma brecha, os cara entram, né, você pegou na goela, é isso mesmo. Eu quero, enfim, acho que tem tanta coisa pra contar disso. Que cai até o último brasileiro duro de Covid-19. Eu não quero o americano entrando aqui pra ajudar a gente. É uma insanidade. Vamos lembrar de grandes intervenções militares dos Estados Unidos pelo mundo afora. Vamos lá. Vietnã, né? Iraque, né? Síria, que eles estão lá intervindo com a inteligência americana, né? Líbia, que foi uma coisa desastrosa, destruiu um país soberano, né? Aqui na América Latina, então, é festa, né? É o quintal deles, né? Eles interviram com o Zelaya, que a gente comentou no último disparate, né? Interviram no Paraguai, agora tem um retardado governando o Paraguai, entendeu? Ajudaram o Macri lá na Argentina a destruíram a Argentina. Fora se a gente voltar ainda mais pro passado, é aí que a festa vai longe, né? Fujimori no Peru, dolarização do Equador. Golpe de 64. Golpe de 64, Operação Brother Sun. A Colômbia, que é um estado falido por conta da presença dos Estados Unidos ajudando a combater o tráfico de drogas, entendeu? Então, eu acho que vai longe. Eu poderia ficar citando aqui exemplo até não aguentar mais. Mas o que eu quero ressaltar é que isso é um pouco o estilo do Partido Democrata de imperialismo. É isso que eu quero trazer. A Pankif... Arthur, posso fazer uma ponderação aqui? Por favor. Eu acho que a gente, como latino-americano, não há um motivo sequer pra gente preferir os democratas aos republicanos. Eu iria mais longe, Padilha. Os republicanos chegam a ser melhor. Porque é o seguinte, eles são mais burros, né? Eles têm uma tendência... Quer dizer, tem exceções. Por exemplo, o Dick Cheney, que foi vice dos Estados Unidos, foi vice do Bush filho, né? Mas ele já vem intervindo antes. Acho que ele vem desde o Jimmy Carter. Não pode ser o Jimmy Carter porque é ligado ao Partido Republicano, né? O Jimmy Carter era do Partido Democrata. Mas enfim, ele vem desde antes, né? E o Dick Cheney...
ele enfim, ele é a ala mais racional do Partido Republicano, capaz de fazer um bom imperialismo, né? Só que o Partido Democrata é muito mais eficiente, mas muito mais eficiente. Porque o Partido Democrata é essa ala racional da burguesia americana, é o Vale do Silício, é a Faria Lima deles, que é muito mais famosa, que é Wall Street, né? Que é o bago de ouro do boi. É o bago de ouro do boi, entendeu? E assim, um presidente fraco, esteticamente podre como o Bolsonaro, é tudo que o imperialismo quer, porque agora ele tem uma desculpa para ser imperialista, entendeu? É muito parecido com aquele episódio das tais armas químicas que o Saddam Hussein tinha, né? É uma desculpa, né? O Brasil agora, é importante ressaltar isso. Se você abrir qualquer jornal internacional, o Brasil é um dos países mais citados, porque a gente virou fábrica de variantes do vírus, tá certo? Que podem se espalhar para outros países, né? Então eles têm a desculpa perfeita agora para poder vir aqui e campear com o imperialismo, né? A Pan-Keith, ela é toda progressistinha, tá? Ela é do Partido Democrata. A Flórida é um estado que... A Flórida é um estado interessante dos Estados Unidos porque ela serve como uma espécie de portão de acesso pro imperialismo estadunidense ou América Latina, né? A Flórida, historicamente, é muito ligada ao Caribe, à América Central, né? A Flórida foi colônia da Espanha, os Estados Unidos compra ou anexa a Flórida de alguma outra maneira, não lembro bem como, no começo do século XIX, mas a Flórida não era colônia inglesa, ela era colônia espanhola, e sempre foi muito ligada ao imperialismo. E sempre foi muito usada como porta de entrada do imperialismo estadunidense na América Latina, né? E assim, eu poderia me estender muitos comentários, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de comentar, só que eu quero ressaltar o seguinte, né? Os Estados Unidos, acho que eu venho falando bastante, batendo bastante nessa tecla, mas acho que vale a pena ressaltar. Ele é um país, a burguesia dele vive uma guerra civil, tá certo? Porque ao mesmo tempo que ele é uma economia nacional, né, como a nossa, como outras economias centrais, também como a Suécia, ele também é a grande potência imperialista do mundo. Então, o sistema econômico dos Estados Unidos é ao mesmo tempo o sistema econômico mundial, né? Então, o dólar é a moeda do mundo, né? Sobretudo depois do fim do padrão ouro nos anos 70, né? O que isso significa? Isso significa que os interesses de uma parte da burguesia que são mais ligados ao mercado interno americano, estadunidense, entram em conflito com os interesses de uma burguesia que é mais ligada ao imperialismo em sentido estrito, ao imperialismo globalista que surge ali nos anos 70 e 80, mas já vinha de antes, né? E eles brigam por coisas muito objetivas, tá certo? Eles brigam por conta do déficit nas contas correntes dos Estados Unidos, enfim, no comércio exterior americano, né? Eles brigam por causa do déficit estrutural do Tesouro dos Estados Unidos, eles brigam por coisas reais e objetivas, tá? A burguesia ligada ao mercado interno também é aquela burguesia estadunidense que vive das compras governamentais do Departamento de Defesa. Então a Boeing, que fabrica bombardeiro, a coisa que mata gente pro governo americano, versus a Faria Lima americana, a Faria Lima estadunidense, que quer que o orçamento federal dos Estados Unidos fique direcionado para os seus bolsos, como, enfim, está há algum tempo, né? Por que eu tô ressaltando isso? Porque agora o Trump representava essa ala fraca da burguesia americana, uma ala que viveu a desindustrialização dos Estados Unidos, que viveu, enfim, o colapso de Detroit, que era a grande cidade que fabricava carro, né? Que viveu o colapso das fábricas estadunidenses, né? Essa ala foi derrotada numa eleição, no mínimo, problemática. Toda eleição nos Estados Unidos é uma eleição muito roubada, né? Como a gente sabe, né? O Biden levou a eleição e agora tá aplicando a política externa a política econômica, a política externa também, exatamente oposta ao interesse da burguesia ligado ao mercado interno, né? Pra citar um autor que trabalhou isso muito tempo atrás, o Teotônio dos Santos, em 1978, tem um livrinho em espanhol fenomenal, que chama Imperialismo e Independência, que ele vai comentar a respeito dessa divisão da burguesia estadunidense, tá? Mas, de todo modo, a despeito dessa burguesia, o imperialismo é política de Estado dos Estados Unidos. Eles precisam disso para sobreviver, tá certo? Enquanto país que eles são. E por quê? Porque eles exportam sua crise para fora, né? E você vai ver as figuras mais distintas possíveis na política estadunidense convergindo em imperialismo. Então aquela Alexandra Ocasio-Cortez lá, que todo mundo gosta, que é uma deputadinha, toda progressista, de esquerdinha, é um Boulos estadunidense, tá certo? Ela vai lá e apoia a intervenção na Venezuela, né? É uma política de Estado, isso que eu quero ressaltar.
tá certo? E agora, o que acontece? O Biden, o que ele faz? Ele convoca uma cúpula, tá certo? Ele convoca uma reunião com o Bolsonaro para discutir a respeito da questão ambiental na Amazônia, né? E é muito evidente, ouvinte, o que tá acontecendo, né? Ele começa a usar isso como desculpa para intervir ainda mais no Brasil. Então, veja só, por um lado, a gente era pressionado pelo imperialismo da ala fraca, pelo imperialismo da ala podre da burguesia americana, que era o Trump. E agora a gente está sendo pressionado pela ala florida, pela ala bonitinha, que é do Biden, que é da Pankeef, que é não sei o que mais. Tá certo? Esse é o comentário. Perfeito, Arthur. Vamos aqui de Luciana Amaral no UOL, no dia 30/3. O líder do PSL na Câmara, Major Vitor Hugo, tentou emplacar hoje um projeto de lei em que, se aprovado, amplia os poderes do presidente Jair Bolsonaro na pandemia da Covid-19. Ele apresentou o texto entre as prioridades do partido a serem pautadas pela Câmara na reunião dos líderes partidários mais cedo. No entanto, a iniciativa foi rejeitada pela maioria dos comandantes das outras siglas na casa, segundo participantes do encontro. Veja só, ouvinte, o que eu quero ressaltar com esse projeto é o seguinte: isolado, fora do contexto, nada existe fora do contexto no universo. Não tem nada fora de contexto no universo. Mas eu vou isolar aqui só para fazer um pequeno exercício, certo? Imagina que se em vez de um governante colonial, de implosão da autoridade do Estado Nacional Brasileiro, tá certo? Uma pessoa fraca, esse que é o Bolsonaro, tá certo? Um governo colonial, antinacional, a gente tivesse um governo minimamente racional, mesmo que não fosse a coisa mais nacionalista do mundo, mas fosse um governo racional, tá certo? Que fosse aplicar lockdown, que fosse botar auxílio emergencial, que fosse botar empréstimos para pequenos empresários sobreviverem durante o lockdown, que fosse, enfim, adotar medidas necessárias para a população sobreviver, tá certo? Não seria razoável que esse governo federal hipotético que não existe, tá certo? Tivesse poderes excepcionais nesse momento de verdadeira conflagração nacional contra um vírus. A gente está vivendo uma guerra, todos os dados apontam que é uma guerra. Não seria razoável que ele tivesse poderes como reorientar a produção, né, a indústria, a comercialização, a distribuição e o consumo de bens e a utilização de serviços, a intervenção nos fatores de produção públicos e privados, a requisição e ocupação de bens e serviços, convocação de civis e militares, ou seja, que ele pudesse usar as polícias, que ele pudesse usar os servidores públicos estaduais para combater a Covid. Seria razoável que um governo minimamente racional pudesse ter esses poderes nesse momento, né? Mas ocorre que o seguinte, a gente não está vivendo um governo racional, a gente está vivendo um governo colonial que está destruindo o Brasil num genocídio, com apoio da Faria Lima, que sempre teve apoio, a despeito da hipocrisia grotesca que eles estão tentando passar agora, tá certo? E esse governo colonial, como a gente bem sabe, o Bolsonaro tá fazendo tudo pra quê? Pra escapar do chilindró, da cadeia. Porque não é que ele vai sair do Planalto, ele vai pra cadeia. Ele tem esqueminha de segunda categoria, que lá na época dele de parlamentar do Rio de Janeiro, os filhos dele também, e etc, né? Então, o que acontece? Como ele vem cedendo, tá certo? A parte do governo pro Centrão, o Centrão devolve, tá? Tentando ajudar ele a sobreviver politicamente, né? Então, o Major Vitor Hugo, só pra dar uma pequena repaginada, ele sempre foi fiel ao Bolsonaro, porque na briga do PSL, lembrando que o Bolsonaro tá sem partido agora, ele saiu do PSL, partido pelo qual ele foi eleito, né? Na briga com o PSL, o Major Vitor Hugo ficou do lado do Bolsonaro. Então ele sempre foi muito fiel ao Bolsonaro, né? E a ideia era clara, era tentar fazer o quê? Tentar apelar, sobretudo pras polícias, tá certo? E manter a briga com os governadores. Por quê? O Bolsonaro não quer se indispor com a Faria Lima, com o capital financeiro, não ia passar o auxílio emergencial tal como ele tinha que ser passado, que era a única medida que poderia garantir o lockdown. Então o que ele ia fazer? Ele ia brigar com os governadores que estão aplicando o lockdown. Foi a mesma coisa que ele tentou enfiar a goela abaixo das Forças Armadas, e as Forças Armadas disseram não, né? Só que o seguinte, uma coisa que eu quero deixar claro aqui pro ouvinte. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente comentou isso, se não me engano, não sei se foi no último disparate ou no penúltimo disparate, no 3 ou no 4. Não, esse aqui é o 4, foi no 2 ou no 3, né? Mas em algum momento a gente comentou que as polícias estavam começando a desembarcar do bolsonarismo. Por quê? Estavam descontentes
por terem sido incluídas na pseudo-reforma administrativa, que na verdade era implosão do Estado Nacional, acabava com a remuneração do servidor público e com o do policial que está todo dia exposto, tentando manter um pouco do que resta da segurança pública nesse país, cujo tecido nacional está sendo desmontado pela agressividade imperialista que a gente está vivendo, né? Ou seja, esses policiais já estavam totalmente fulos da vida com o Bolsonaro, né? E esses policiais estão descontentes. Você acha que ele vai ficar do lado do Bolsonaro agora, né? Então a conclusão geral que eu quero tirar de todas essas notícias aqui, eu vou recapitular uma coisa muito importante, né? Como a gente falou no começo, são 5 eixos que apoiam o bolsonarismo, né? É a Faria Lima, são as Forças Armadas, é a Lava Jato, é o grupão do Whats e é o Washington. Esses 5 eixos começam a desmontar. O WhatsApp ainda existe mais ou menos, mas as categorias de trabalhadores que estavam com ele já não estão ficando mais. Eu fico muito surpreso se eu souber que um caminhoneiro ainda apoia o Bolsonaro, sabendo que ele está entregando a refinaria agora. Assinaram, eu ia colocar essa notícia, tirei porque já tá muita notícia. Mas deu no EPBR, para quem não sabe, é um jornal especialista em petróleo, né? Que assinaram o contrato entregando a primeira refinaria da Petrobras para um grupo árabe, que é aquele Mudala, não lembro agora o nome, né? Quando eu anotei aqui. Mas eles entregaram essa refinaria, né? E com isso agora a tendência do preço do combustível é só subir. Ou seja, dessas 5 bases de apoio, cada vez mais o Bolsonaro vai ter menos apoio. A Faria Lima já é o rato fugindo do navio que tá afundando. Os militares é o rato do navio que tá afundando. Tá fugindo do navio que tá afundando, tá certo? A Lava Jato já fugiu faz muito tempo, né? O grupão do Whats tá começando a se desmanchar, né? E o Washington trocou o mandante. Então, na verdade, o que a gente tá assistindo agora? O Bolsonaro tá se esfacelando cada vez mais. O Ciro comentou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, que tem uma thread dele que a gente republicou no Disparada, né? Que o Bolsonaro, ele é um cão acuado. E como um cão acuado, ele ainda pode morder. Mas cada vez menos ele tem força objetiva pra se impor. Cada vez mais ele tem que ceder coisas pro Centrão e vai ficando objetivamente mais fraco. E é isso que a gente vem testemunhando agora. Era um governo que era impossível quando você pra juntar todas as variáveis. Ele tinha que agradar a Faria Lima, ele tinha que fazer um populismo de direita, ele tinha que agradar as Forças Armadas. E eram coisas que são impossíveis. Por quê? Porque ele nunca correspondeu ao interesse nacional. A briga da Cátia Abreu deixa isso muito claro. É isso. Perfeito, Arthur. Vamos agora para o terceiro e último bloco do Disparate. E a gente começa, o terceiro bloco, claro, como o ouvinte já sabe, é a nossa coluna internacional. A primeira coisa que a gente separou para essa semana é o Daniel Bispo, que escreveu no Disparada, no dia 28/3, o seguinte: em 2020, os Estados Unidos gastaram 85,8 bilhões de dólares com seus programas nacionais de inteligência, sendo a CIA e a NSA as maiores beneficiadas das 16 agências de espionagem do país. Os Estados Unidos não divulgam quanto cada agência recebe, mas segundo os arquivos liberados por Snowden, só em 2013 a CIA recebeu 14,7 bilhões de dólares para, aspas, trabalhar. Isto é, o valor total gasto com inteligência em 2020 foi quase 18 bilhões de dólares maior que o de 2013. Eu às vezes me pergunto, talvez esse valor seja inclusive maior no Padilha, porque eu acho que a CIA, se precisar, dá um dinheiro pra ela na hora, porque isso é política de Estado, né? E é impressionante a quantidade de agência de espionagem que os Estados Unidos têm. Tem 16, né? Além da CIA e da NSA, ou seja, 18 no total, que a gente conhece, né? É importante ressaltar que volta e meia descobre uma nova agência da CIA, uma nova agência de inteligência dos Estados Unidos, né? Que é o tal do Deep State, e ninguém sabe o que tem ali dentro. Essa é que é a real, cara. Na política americana, os Estados Unidos estão tranquilo de manter nacos inteiros do Estado em segredo absoluto, né? O próprio Bispo, ele traz um dado que eu acho fenomenal. Um abraço, Bispo, já escutando, eu adoro os seus textos. Que esse valor que a espionagem estadunidense recebe é maior do que o PIB de Moçambique. Ou seja, só a inteligência dos Estados Unidos tem o que aparece, né? Porque deve ter mais. É mais do que tudo que o Moçambique produz num ano, né? Agora, eu quero contar um caso que o Bispo também trouxe no Disparado, que tem muito a ver com isso, que é o seguinte: a Marinha Brasileira, até então, ela usava um software de criptografia, né, um software para esconder suas mensagens, esconder seus segredos de Estado,
que era de uma empresa chamada Crypto AG, que é supostamente uma empresa da Suíça, se eu não estiver equivocado, né? Mas que era mais ou menos notório que essa Crypto AG, na verdade, era teste de ferro da CIA, né? E a Marinha Brasileira... Então, pera aí. É tipo pedir pro ladrão guardar a chave do cadeado da tua casa. É exatamente isso, cara. Pá, puta. Não, era isso. Pra você ver o grau de vassalagem nosso, né? É uma coisa muito séria, gente. A gente não tem, assim, a gente não tem um mínimo de soberania no Brasil. O Brasil é quase uma colônia, cara. Precisa falar a real. O que acontece? A Marinha teve que trocar de empresa de criptografia, não porque teve um arroubo nacionalista ou qualquer outra coisa, mas porque a Crypto AG não estava mais aceitando encomendas. Por quê? Não sei, né? Mas não estava mais aceitando. E daí ela trocou por uma outra empresa chamada Cryptos, nome parecido, né? Só que o Bispo foi investigando, o Bispo é um jornalista investigativo, né? E ele descobriu que o CEO da Cryptos é um tal de Roberto Galo, né, que já foi condecorado pela Marinha, e que numa rápida pesquisa no LinkedIn desse cara, ele já passou pela Escola Superior de Guerra da Colômbia, que, como a gente sabe, a Colômbia é pior ainda que o Brasil. A Colômbia ainda é mais colonizada pelos Estados Unidos do que o Brasil, porque os Estados Unidos, enfim, a Colômbia é um estado falido, né, por conta da Farc, do tráfico de drogas, da guerra civil de meio século. A guerra às drogas. A guerra às drogas, né, o DAA pinta e borda lá, né. Então, o cara tem essa passagem por lá, é um indicativo, né, de que alguma relação com essa banda podre do imperialismo estadunidense ele tem. Banda podre é todo o imperialismo estadunidense, né? Eu recomendo pro ouvinte, tem um vídeo no Tatu no Toco que chama Onde está a CIA no Brasil? Que é o Brizola no Roda Viva, e ele faz essa indagação, né? E eu deixo a seguinte provocação pro ouvinte, pode falar no Telegram, pode comentar no YouTube, vem aqui no grupão do WhatsApp comentar também, que é o seguinte... essa é a única pergunta relevante da conjuntura política brasileira realmente. Eu quero deixar essa pergunta pro ouvinte. Onde está a CIA no Brasil? Padilha. Perfeito. Vamos aqui para a segunda coluna internacional. Dessa vez, Neil Dourix escreveu no Disparada no dia 24/3. No Império, Biden convoca os trabalhadores à organização. O antigo New Deal supunha certo ativismo sindical para balancear a força dos banqueiros. É lição elementar para quem estuda o desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos ou a luta de classes em escala mundial. O keynesianismo dominante requer tal atitude, embora a base material tenha mudado de maneira profunda no capitalismo. Mas é claro que em um mundo profundamente desigual, requer o protagonismo das massas, Arthur. Eu vou segmentar esse comentário em duas partes. O que o Neil Dourix está chamando a atenção aqui é que não existe desenvolvimentismo sem protagonismo de classe organizada. Não existe classe largada, entendeu? A classe se organiza em sindicatos. Os sindicatos são sempre de categoria, de setores de trabalhadores, e cada um voltado para os seus próprios interesses, o que é muito natural. A dificuldade, na verdade, é promover uma reunião desses interesses numa coisa que é o todo da classe trabalhadora, então promover uma ruptura real com o que está posto. O desenvolvimentismo foi isso. Era isso que é o populismo que a USP adora xingar, entendeu? Só que isso é uma parte do comentário. Isso, de fato, rolou no primeiro mundo, certo? A social-democracia, como ela vai surgir na Europa Ocidental, como ela vai surgir em parte nos Estados Unidos também, ela tem a ver com a organização da classe trabalhadora, né? Nos países europeus, só para citar um dado, isso foi mais tocado pelos partidos democrático-cristãos, que eram partidos de linha conservadora, no pós-guerra, do que por partidos ligados à esquerda, né? Quem vai estruturar boa parte do Estado social de bem-estar social na Alemanha, por exemplo, é o CDU, é o partido da Merkel, que é um partido conservador e cristão, né, ligado tanto ao cristão protestante alemão como ao católico, né? Algo similar ocorre na França, nos Estados Unidos. O Partido Democrata nunca foi exatamente progressista, e sobretudo ali do Roosevelt, etc., também não era exatamente progressista, mas contou com a Organização dos Trabalhadores para poder fazer a social-democracia. Agora, o que eu quero citar é que isso é uma parte da equação, né? O que na verdade eles fizeram? Eles puderam exportar sua crise, exportar o conflito de classes desses países para suas antigas colônias ou para outros países que não foram suas colônias, por meio do neocolonialismo, por meio da dependência que começa a se formar
quando o primeiro mundo se reorganiza depois da Segunda Guerra Mundial, ali nos anos 50 para 60, né? E eles exportavam isso por várias coisas, sobretudo pelas empresas transnacionais, depois pela dívida externa, inclusive pela força das armas, se necessário fosse. Então, o Biden está convocando essa organização contra as organizações de caráter trumpista, por assim dizer, ou seja, de caráter mais ou menos fascista, que você tem nos Estados Unidos profundo, né, no Rust Belt, que é a parte dos Estados Unidos destruída pela desindustrialização, né, ele convoca essa classe trabalhadora para, abre aspas, enfrentar os branqueiros, fecha aspas, né, e poder tocar uma política desenvolvimentista, né. O Biden anunciou 3 trilhões de dólares em obra de infraestrutura, né. Isso é para... Os Estados Unidos estão com a infraestrutura desmontando, a infraestrutura dos Estados Unidos nos anos 70, 80, tal como a nossa no Brasil, mas lá é um pouco óbvio que é melhor, porque ele tem o imperialismo, né? Mas tá com a infraestrutura desmontando. Ele anunciou essa imensa obra de infraestrutura, né? Só que isso, invariavelmente, provoca conflito de classe. E aqui que eu vou deixar a pergunta pro ouvinte, né? Você acha que o Biden vai fazer o quê com esse conflito de classes? Ele vai socar aonde isso? É em nós, ouvinte. Ele vai exportar essa briga... pro nosso. Essa que é a moral da história. Fechou? Fechou. Valeu. Então a gente vai chegando ao fim do 4º episódio do Disparate, é isso? É isso mesmo. Perfeito. Então antes da gente encerrar, vamos refazer os recadinhos. O Disparada lançou recentemente uma nova série ao vivo chamada Questão Nacional em Debate, que, veja bem, já recebeu o ex-ministro Aldo Rebelo, Christian Lynch, Elias Jabor, Diego Pautasso, o também ex-ministro Bresser Pereira, o economista Nelson Marconi, e essa semana receberá o chanceler Celso Amorim e o ex-diretor da Unasul, Pedro Silva Barros. Vão bater um papo sobre a América do Sul e a política externa do Brasil. Dia e hora, quinta-feira, 1º de abril, 8 da noite, no YouTube do Dispa. E vai lá, ativa o sininho, se inscreve no canal, vai também lá no Twitter, onde está fixado o link para o grupão de Telegram do Disparada. Vai lá no Instagram, segue a gente. E o que mais? No Facebook. Não esqueça de entrar no Telegram e vir aqui comentar com a gente. Pode mandar pergunta, pode falar. Mandar, o Arthur falou asneira, o Padilha falou asneira. Pode vir xingar no Telegram. Pode vir defender o Faria Limer. Aí não. Né? Não, pode. Só que vai ouvir. Mas pode, não é não? Pessoal, lembrando que essas e outras iniciativas do Disparada só são possíveis graças à contribuição de vocês. Para contribuir conosco, acesse o portal disparada.com.br/doe. Beleza? Fica assim então, caro ouvinte. Arthur, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, internauta. Foi uma honra poder palpitar aqui no Estúdio Elétrico Padilha. Até a próxima. Semana que vem a gente volta com o Arthur mais calmo. Vou ver se eu prescrevo uma maracujina pra ele aqui. É só não falar da Faria Lima que o cara relaxa. Pessoal, semana que vem tem mais. A gente tem encontro marcado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.